Fala, minha turma, tudo bem, tudo beleza, tudo bacaninha com vocês aí, gente? Passando aqui pra gente falar desse confronto aí que aconteceu ontem entre Flamengo e Al Hilal, né? Time marroquino. Pois é, a semifinal do Mundial de Clubes. Gente, tem uma coisa poucas pessoas usam que se chama humildade. No futebol também tem que ter isso. Tem que ter humildade também, gente. Não dá pra você achar que já tá numa decisão, falando do adversário que ainda nem se classificou também pra uma decisão, e você ainda não passou pela semifinal, e você já achar que já tá na decisão. E outra coisa, o futebol, eu venho dizendo aqui, tá muito igual. Você pegava um time que não o Al Hilal, você goleava facilmente. Hoje em dia não é assim mais, as coisas mudaram, gente. O futebol tá muito igual, até porque todos os países, né, hoje tem jogadores no futebol europeu, ou seja, no melhor futebol do mundo. E isso vai fazendo com que as outras ligas, que não eram tão fortes antigamente, comecem a melhorar a sua qualidade. Então não tem ninguém besta hoje mais no futebol, gente. Repito, humildade. O Flamengo não teve humildade. O torcedor do Flamengo falar: o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, beleza, é o torcedor. Agora, dirigente falar isso é uma falta de competência, gente. Respeito. Repito, o Flamengo nem tinha passado ao Hilal ainda. Aí o presidente ontem, com aquela banca com aquela cara lá de snob que ele tem, presidente do Flamengo, o vice-presidente do Flamengo, diretor lá do Flamengo, né? Não, a gente estava num momento de título, repito, o torcedor, beleza. O torcedor pode falar isso, que é torcedor. Mas o dirigente não, o dirigente tem que se manter o pé no chão. Flamengo e Real Madrid eram cotados para a decisão? Sim. Mas fica só aí, gente. Humildade. E o Flamengo é um time que não tem humildade, né? Por isso acontece esse tipo de coisa. Perdeu pro Palmeiras e agora perde pro Al Hilal. E Al Hilal, né, inesperadamente, e tá fora da decisão aí do Mundial de Clubes, que acontece no próximo sábado. Beijo no coração. Pois é, minha turma, pra gente fechar essa questão do Flamengo, outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, que é outra absurdo que a diretoria do Flamengo fez, que agora o próprio torcedor do Flamengo está reconhecendo que é e que foi, né, a troca de técnico. Como é que a direção do Flamengo explica? Você pega Dorival Júnior, que ganhou 2 títulos importantíssimos do Flamengo, Copa do Brasil e a própria Libertadores da América, que deu aí a vaga, né, para que o Flamengo disputasse esse Mundial. Como que pode demitir o cara assim do nada e contratar o Vitor Pereira? Né? Flamengo, a direção do Flamengo que vem acertando aí muito e com muitos méritos, montou um bom time, fazendo boas coisas, e de repente dá um tiro desse no pé. Vitor Pereira, que fez uma baita de uma sacanagem com o Corinthians, inventando. A sogra dele estava doente? Sim, estava doente. Mas ele mentiu, gente. Dizendo que tinha que voltar para Portugal para ficar mais próxima da sogra, né? Para cuidar um pouco mais da sogra. Menos de um mês depois, ele acerta com o Flamengo e vai para o Rio de Janeiro, continua no Brasil. Então, assim, e olha que o cara tinha uma amizade assim muito forte mesmo com o presidente do Corinthians, né? Vivia na casa do cara, almoçando, jantando, amigos mesmo, e fez uma baita da sacanagem dessa com o Corinthians, tal do seu Vitor Pereira, né? Então, assim, você imagina agora o seu Vitor Pereira vai ter uma vida muito difícil, muito complicada no Flamengo. Vai ter que Copa do Brasil,
Campeonato Brasileiro, vai ter que mostrar o trabalho. Eu digo até o seguinte para vocês: se ele não ganhar o Campeonato Carioca, bye bye, bye bye, né? E vi uma matéria ontem, uma entrevista do Fagner, lateral direito do Corinthians, mas arrebentando com o próprio Vitor Pereira, falando muitas coisas ruins do técnico na sua passagem, né, do Vitor Pereira pelo Corinthians. Então, seu Vitor Pereira, se prepare, porque a pressão só está começando. Fala, minha turma! Estamos voltando agora para falar de Vasco da Gama. Vasco jogou ontem contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Cariocão, né? Rapaz, e um jogo difícil. Como eu disse aqui nos vídeos aí falando do Flamengo no Mundial de Clubes, que não tem ninguém besta no futebol mais hoje, e realmente não tem. O Vasco teve muitas dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo no primeiro tempo. Pedro Raul, lá na frente, a bola não chegava, né, com qualidade para que ele finalizasse no gol. Teve até uma quase oportunidade, vamos colocar assim, num cruzamento do Nenê, né, que ele puxa para a perna esquerda, não, aí foi travado ali, bloqueado, ele gira com a perna direita, cruza na cabeça, quase que na cabeça, né, do Pedro Raul, mas antes o zagueiro acabou interceptando aquilo que seria o primeiro gol do Vasco no confronto. Primeiro tempo muito ruim do Vasco. Outra jogada, um lançamento, né, de um dos atacantes do Vasco, do menino, né, da base do Vasco da Gama, o Eric, que cruza para a área. O Pedro Raul saindo um pouco da área, porque ele fez aquela dupla ali de atacantes, né, o Nenê jogando quase como um centroavante mesmo. Ele dá aquela casquinha, né? Dá aquela casquinha e ali ajudava o Vasco a fazer o primeiro gol, já no apagar das luzes do primeiro tempo, né? O Vasco fazia 1-0 no confronto de ontem contra o Nova Iguaçu. Pois é, depois dali, no segundo tempo, o Vasco voltou evidentemente totalmente diferente, até pela vantagem no placar também, que lhe dava ali um certo conforto e que forçava, né, o Nova Iguaçu a sair para o jogo, ou seja, se abrir mais, né? E assim aconteceu. O Vasco fez algumas mudanças, já demorou até de fazer algumas mudanças, tirou o Nenê, martelou para fazer o segundo gol, que acabou saindo numa bela jogada do Alex Teixeira, que acabou entrando no segundo tempo no lugar do Nenê, né? E numa jogada muito bonita do Alex Teixeira, ele puxa para a esquerda, né? Cruza, e aí o garoto Gabriel Peck, que está numa fase espetacular, são 4 jogos e 4 gols, né, com a camisa do Vasco nesse Campeonato Carioca, começando muito bem o Gabriel Peck, finalizando ali, né, e dando números finais à vitória do Vasco da Gama. Claro que precisa melhorar muito, até porque final de semana tem um teste fortíssimo que é contra o Fluminense, o clássico carioca. Mas está no caminho certo.